Gente, eu vou receber uma mulherada hoje nesse nosso estúdio. Vocês não vão imaginar. Vai ser um bate-papo muito gostoso. O nosso quadro e o nosso assunto é aquele que a gente é apaixonado, né? A saúde. Porque você pode ter tudo nessa vida. Se você não tiver saúde, nada vai valer, porque tudo vai ficar mais difícil. E esse quadro de saúde do nosso programa, a gente coloca para vocês de uma forma bastante importante, principalmente em relação à prevenção. Mas para a gente prevenir, a gente tem que saber como prevenir. Né? Como fazer, quem procurar na hora que você ou se sente mal ou sente que alguma coisa não está legal no teu corpo. E muitas das coisas que a gente sente estão ligadas a uma área que é a endocrinologia. Nós vamos conversar com a Gorete, com a Greta, com a Rejane, com a Keiko e com a Cândida, todas doutoras endocrinologistas. Ô Keiko, vamos falar um pouco da história da clínica. A gente chamou vocês porque eu me lembro de estar na inauguração. Quanto tempo faz isso? Bom, algumas de nós já trabalhamos juntas há mais de 20 anos, mas com esse nome, ele existe há 4 anos. E é uma paixão, né, essa área de vocês, porque trata o corpo como um todo. O que é a endocrinologia, para quem não sabe? Bom, a endocrinologia é uma especialidade que trata dos problemas hormonais, né? Então, desde obesidade, diabetes, no meu caso, que eu sou endócrino-pediatra, problemas de crescimento, puberdade, tireoide, verdade, reposição hormonal, tumor neuroendócrino. Meu Deus, é muita coisa, né? O nosso corpo é hormônio puro, não é isso, Gorete? Com certeza, porque os hormônios são produzidos nas glândulas, são pequenas fábricas ou grandes, e através do sangue vão para todo o corpo, né, fazer a sua ação específica. Por isso que é tão importante os hormônios, né? Eles agem em todos os locais. E essa história do hormônio veio à tona, a gente vê, né, nas redes sociais, que cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso, né? E até esses dias eu estava vendo numa rede social a importância dos hormônios e como é importante a gente adotar um endócrino para a vida, né, Keiko? É mais ou menos isso? Com certeza, a gente tem que ter um cardio, um endócrino. Né? Vamos começar pelas paixões. Eu queria que vocês se apresentassem. A doutora Keiko, então, é endocrinologista infantil, né? Pediátrica. Ok. O que é a tua área, Keiko? Então, como eu estava dizendo, eu trato de problemas hormonais em crianças. Problema de crescimento, diabetes, alteração de puberdade, por exemplo, a criança que começa a se desenvolver muito cedo, criar pelos, né? Problemas de tireoide, todas as áreas praticamente da endocrinologia voltadas para a criança. Hoje a gente sabe, né? Essa criançada come, porque é tudo muito bom, né? Tudo muito junk, é tudo muito gostoso e as coisas vão complicando, né? Se você não tiver um acompanhamento. É isso que você faz? As pessoas, a criançada chega no consultório já obesa ou chega por um problema? Como é que funciona essa ida ao consultório? Em relação à obesidade, geralmente a família detecta que a criança está fora do peso ou o próprio pediatra, que dá um alerta e encaminha a mãe para o especialista, né? Ok. Cândida, qual que é a tua paixão? Porque apesar de todo mundo tratar tudo, né, existem as paixões, né? Isso é importante que tu frisou, né? Todas nós, a gente trabalha com todas as áreas, né, dentro do consultório. Mas a minha sub-área, que eu gosto bastante, que eu dedico mais o meu tempo, é terapia de reposição hormonal. É tratamento de mulheres na menopausa. 100% de nós mulheres, a gente vai entrar na menopausa. Felizmente, né, algumas não têm tanta sintomatologia e infelizmente a maioria, talvez mais da metade, 60% a 70%, vai ser sintomática, né? E aí tem muito aquela questão, o hormônio, ele pode ser usado, não pode? Então o critério para avaliar é muito individualizado, depende muito do paciente, depende do tipo de hormônio que você utiliza, quando que você começa a utilizar, quando que você tem indicação de fazer reposição, quando que você não tem, quando você tem contraindicação.
Então isso que é importante que seja avaliado. Nem todo mundo necessita fazer, mas uma grande parcela das mulheres se beneficiaria muito e muitas vezes não faz por desconhecimento. Né? E por medo também, porque existem tantos mitos, né? Existe uma vibe de horror em torno dos hormônios, né? Exatamente, com certeza. E hoje em dia a gente se ouve muito falar em hormônio bioidêntico, né? Que é o que a gente faz na terapia de reposição hormonal. O que são os hormônios bioidênticos? São hormônios que são similares ao que a gente produz no nosso corpo, e são esses hormônios, uma dose baixa, uma dose fisiológica, que a gente vai usar para fazer a reposição hormonal. Agora, claro que tem mulheres que apresentam contraindicação e isso tem que ser avaliado na consulta. Ai, que difícil essa história, porque imagina, a mulher já é complicada por sua natureza, né? Agora, estudar o ser único, né, é uma paixão, né? É uma delícia. Ela fala, é uma delícia com todos os dentes mostrando. A resposta é positiva, sabe? É tão bom ajudar quando a mulher chega muito sintomática no consultório, você começa uma terapia bem feita, você sente que ajuda, assim, é prazeroso, porque o feedback é positivo, assim. Então, isso que dá prazer de fazer. Vocês devem conversar muito entre vocês? Como é que é, Greta? Como é que é? Essa interatividade entre a equipe? É uma equipe, né? A gente tem reuniões mensais, discutimos, a gente se encontra quase todo dia. Acho que a gente fica mais lá na clínica do que na nossa própria casa. E a gente está muito bem, então a gente, um caso assim, o que tu acha, o que tu não acha? Então a gente sempre discute os casos e é muito bom. Assim, uma equipe estar junto é bom para algumas dúvidas que a gente tem, ou até para dizer, não, faz isso mesmo, para afirmar aquilo que tu já fez. Então, uma equipe bem formada e cada um gostando de uma coisinha separado é bom por causa disso. Ô Rejane, e você? Qual que é a tua paixão? A minha paixão é neuroendócrino. Neuroendócrino, gente, eu não sei o que é isso. É um pouco mais específico, então são glândulas da hipófise e hipotálamo, né, que produzem vários hormônios, prolactina é a principal, né, então é que causa saída de secreção de leite pela mama, né? Mas eu gosto também bastante da parte de obesidade, né, de diabetes. Só voltando a falar o que a Greta estava falando, eu achei bem interessante da equipe multidisciplinar. Então, além de nós 5, nós temos também nutricionistas lá. Ah, que legal! Tem a psicóloga, tem a técnica de enfermagem que faz orientações sobre aplicações de insulina, de análogos. Então, realmente é uma equipe mesmo, né? Então, a gente também tem a ajuda de um profissional de educação física, quando precisa, para alguma orientação mais específica. Não é à toa que é o Instituto Catarinense, né, de Endocrinologia e Diabetes, que também, gente, é muita gente, né, com diabetes. Essa é a tua paixão, né, Greta? É mais nas gestantes, mas diabetes como um todo. Mas assim, pode começar lá atrás, sim, né, sim. na gestação. Hoje em dia, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, né? Quanto mais a gente posterga essa gravidez, maior é o risco de ter, né? E tem muita gente também que não faz exames de rotina e descobre a diabetes na gestação. Eu fui uma delas, sabia? Eu não sei se eu comi muito bolo de chocolate. Eu acho que pode comer por 2, daí come bastante e a glicemia sobe. Gente, eu era bailarina, né? Imagina, não podia comer nada. Quando eu engravidei, falei, uhul, posso comer tudo. E resolvi sair comendo que nem uma louca. E depois eu fui no acompanhamento que eu tinha. E hoje em dia aumentou muito o número de gestantes diabetes. Uma também porque mudou alguns critérios. Desde 2010, esses critérios ficaram um pouco mais restritos, né? Então, hoje em dia, a gente classifica mais diabéticas gestacionais do que antigamente. Mas, com certeza, a idade avançada, ovário policístico, ter uma história familiar de algum parente de primeiro grau que teve, alguma outra gestação que teve já diabetes gestacional, na segunda é muito mais fácil de ter diabetes, né? E por isso que é importante fazer o rastreio já no primeiro trimestre. Hoje em dia é feito já, todos os ginecologistas pedem. Então, a tua vibe é a gestação. As gravidinhas. As gravidinhas, deve ser legal, né? Não, é muito prazeroso. Ô, Rejane, voltando um pouco para ti, aquela história toda, a obesidade, ela pode estar ligada a várias outras patologias que a endocrinologia também trata, né? Então, primeiro lugar, assim, quando a gente fala de endocrinologia, a gente fala de doenças crônicas, então
dificilmente a gente dá alta para algum paciente, né? Então Ele é seu o resto da eternamente, vida. mais ou menos, né? Mas a maioria realmente, então, doença tireoidiana, diabético e até a obesidade, voltando a falar da obesidade. Tem que ter um acompanhamento realmente, com uma equipe multidisciplinar, com a família apoiando o tempo todo, porque realmente o paciente ele consegue emagrecer, mas se ele não está motivado, se ele está triste, se acontece algum problema, para ele voltar a aumentar o peso, é muito fácil. Né? Ai, gente, isso é a coisa mais difícil do mundo que eu imagino. É você manter um peso, você manter uma vida saudável, porque a gente é tão corrido, né, que você não tem tempo de malhar, a não ser aquelas fanáticas, né, de academia que eu invejo muito, entre aspas, né, claro, obviamente. Mas é legal você poder manter isso, porque eu acho que a atividade física, ela vai te... fanático. A gente fala hoje em dia 2h30, 3 horas por semana de atividade física, então nada de fanatismo. Né? Mas tem gente, né, que vai naquela, e aí é fácil manter, tudo bem. Mas assim, para aquelas que falam assim, detesto malhar. Então, 3 horas por semana já vai ter um resultado positivo para diminuir o peso, melhorar a glicemia, melhorar o controle de colesterol, de triglicerídeos. Então, vale a pena fazer atividade física. O Keiko, você faz? Porque desde que eu te conheço, você é desse jeito, Keiko. Não cresci, né? Pra cima nem pro lado. O importante não é crescer pra cima, é pros lados, né? Você não cresceu. Eu faço. 2 a 3 vezes por semana. Gente, eu sou daquelas preguicite aguda, mas eu acho que é por causa da tireoide. Porque quem tem, desculpa esfarrapada, quem tem problema de tireoide descobre que está com preguicite aguda porque tem o problema, não é isso, Gorete? Fala sério, é mais ou menos. Preguicite ainda não está entre os sintomas. Se for incorporado, mas se for incorporado, eu te aviso. Essa foi a causa do teu aumento de peso. Não, mas assim, é bem famoso, né, que as doenças da tireoide, que a mais comum é o hipotireoidismo, a falta do hormônio da tireoide, é causa de obesidade, né? Até tem na mídia famosos, pois né? É porque tem desenvolver obesidade porque tinha uma doença tireoidiana, o hipotireoidismo. Mas isso eu falo assim, meio mito. Porque assim, não é aquela obesidade que passa na cabeça da mulher ou do leigo. São gramas, 1 quilo, é um edema leve que acontece na época do diagnóstico, a pessoa que não está com tratamento adequado, mas não 10, 20, 30 quilos, como a gente sonharia. Como a gente talvez gostaria. Porque daí você tem a desculpa. Toma um remedinho, não. Murcha. Eu digo para os pacientes, olha, tem paciente magro, magérrimo, peso normal, sobrepeso, obesidade, todos podem ter hipotireoidismo, independe. Porque essa é a tua paixão? Desde a época do mestrado, eu sempre adorei a tireoide. Depois virou um órgão meio feminino, parece uma borboleta, então nas campanhas, né, tem até uma borboletinha aparecendo, mas eu sempre gostei muito dessa área, e que é muito comum realmente, talvez não tanto quanto obesidade, diabetes, mas está cada vez mais. Eu vejo tanta gente falar disso, gente. Especificamente aqui em Joinville, realmente temos muitas regional, você acha? Ou é coincidência? Não tem nenhum estudo a respeito disso, mas é bem comum a doença na vida adulta. Eu tenho ouvido muito, né? Eu acho que com o acesso melhor das pessoas em conhecer a doença e procurar, olha, eu estou sentindo um cansaço, um desânimo, minha memória não está tão boa, eu vou investigar se não tem doença tireoidiana, talvez o acesso a mais informações, a campanhas, leva ao diagnóstico melhor, e também nos últimos anos teve uma sensibilidade muito maior dos exames de detecção, então isso melhorou muito. O Keiko, os exames para detectar tudo isso que vocês falaram, quais são os exames, assim, o mais comum, vamos dizer assim? Nossa, depende de tudo. É difícil falar assim. É que cada ser é um ser, né, gente? Por exemplo, de tireoide, aquele T3 e T4. TSH, o hormônio que estimula a tireoide. Tireoestimulante. É o mais. Pois é, o mais importante mesmo, eu acho que é
todo mundo adotar o seu endocrinologista. Porque quem não precisou, precisa ou vai precisar em algum momento da vida. E até para check-up, talvez, você acha? Olha, de criança, a gente não preconiza check-up em todas as crianças, porque né? tem um problema. Geralmente, já, se estiver acima do peso, sim. Aí você faz uma triagem de colesterol, de diabetes, né? Mas em criança, não. Talvez para adulto, acho que as minhas colegas... o endocrinologista adulto, ele, como a gente falou anteriormente, ele cuida do paciente como um todo. A gente falou, a glândula endócrina, ela não produz hormônios só na tireoide, né? Ela produz aqui na glândula da tireoide, mas ela vai para o corpo inteiro. Então, o paciente está com o intestino preso, ele está com alteração no coração. Então, o endocrinologista muitas vezes faz o trabalho de um clínico geral. Então, muitas vezes ele já pede algum exame a mais, depois pode encaminhar para um colega. Então, sim, ele vê na segurança do endocrinologista como uma pessoa, assim, para dividir os problemas. E o endocrinologista, muitas vezes, vai auxiliar ele, vai resolver algumas coisas ele vai ajudar a encaminhar. Mas ele é meio um clinicão, assim, que ele cuida, abraça mais de uma área, assim. Tem que se agarrar em um. É porque, na verdade, os hormônios é que mantêm o equilíbrio do organismo, né? Os hormônios do sistema nervoso, eles que comandam o organismo, no sentido de manter esse equilíbrio global. Então, como a Regiane falou, né? Não é só a tireoide. Ela influencia o coração, influencia o intestino, influencia o humor. Meninas, acho que vocês escolheram uma área bem legal da medicina. Você veio de... Eu vim de São Paulo, mas eu sou joinvilense. Né? E você, Cândida, você vem de onde? É daqui mesmo? Não, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, mas eu estou vindo de São Paulo. Fiz residência lá, o fellow lá, e aí depois terminado... Caiu aqui. Caí em Joinville. Gostou? Tá gostando? Tô gostando. Quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui há 1 ano, mas eu já tinha morado aqui antes, na residência de clínica médica, e aí tinha morado aqui 2 anos. Mas foi 2 anos conturbados, assim, só de hospital, então não deu para curtir muito a cidade. Mas porque essa história de hospital a gente não vê mais nada, né, gente? É uma fase que vocês ficam ali naquela, né? E você, Greta? Eu sou do oeste de Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha, Faxinal dos Guedes, bem no oeste. Como que chama? Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, gente, no oeste. Nunca ouvi falar essa cidade. É perto de Chapecó. Deve ser bem pequenininha, perto de Chapecó. Sempre tem que colocar um ponto de referência, perto de Chapecó. E daí também fiz residência em São Paulo e acabei vindo pra cá na mesma época da Cândida, faz 1 ano também. Tá curtindo? Tô adorando, gostando muito da cidade. Legal. E você, Gorete, você é daqui? Não, gaúcha. Gaúcha também? Gaúcha, de outra cidade, de Rio Grande, onde me formei. Depois fui para o Rio, onde eu fiz a minha última formação, mestrado na UFRJ. E há muitos anos, então, trabalho, como tu falaste, tem mais experiência. Eu tenho uma galera aqui em Joinville do Rio Grande, hein? Tem. Muita gente. Sim, tem, né? Sim, com certeza. Eu conheço muita gente do Rio Grande. É porque aqui é um estado muito acolhedor, muito rico. Eu adoro aqui, adoro o clima, adoro as pessoas, adoro o tipo de cidade que é Joinville. Então, assim, não trocaria, eu me sinto mais. E Joinville, eu acho que tem muita gente de muitas cidades aqui, né? Então, é difícil encontrar um joinvilense que nem a Regiane. Não é? É difícil, né? Tem um monte de gente. Tanto que só tem a Joinville. Aqui todas nós. É verdade. Quando a gente senta, assim, que tá numa roda... Você é de onde, Keiko? Eu sou de Santos, São Paulo. Ai, que legal. O bacana é você adotar um profissional da cidade que te acompanhe. E isso é a maior verdade. Quando você passa um perrengue, na hora do vamos ver mesmo, a gente precisa desse... Alguém de perto. Aconchego, não é? Como é que é essa história do aconchego? Porque mulheres na menopausa dão muito trabalho, não é, Cândida? Não trabalho, não vamos mentir, né? Mas é gostoso, é recompensador, assim, quando dá certo, e a maior parte das vezes dá, né? Se dá certo. Porque você acaba se relacionando muito com a pessoa, sem né? Sem dúvida. E não é só questão de o que popularmente se conhece dos calores, os famosos fogachos, né? Os calorões. Não é só isso, né? A síndrome da menopausa. Tem os sintomas geniturinários, que muitas vezes mulheres com infecções urinárias de repetição, candidíase, né? Secura vaginal, dor para ter relação. Todos esses sintomas são consequências da menopausa.
todos tratáveis. Todos tratáveis, sem dúvida nenhuma. Importante saber disso, né? Diminuição de libido é uma queixa muito frequente. Então, sem dúvida que tem como abordar isso, né? A gente não precisa ficar sofrendo. O teu lado é um pouco psicóloga também, né? Também. Porque quem procura num momento de sensibilidade, ou então uma doença, né? Por exemplo, quem descobre que está com diabetes, a pessoa mexe com tudo, né? Ainda mais na gestação, que já os hormônios já estão todos aflorados. Daí descobre que tem diabetes gestacional, parece que dá um banho de água fria. Não assim. dá? Dá. Elas E aí elas vocês se fazem esse sentem papel muito, um pouco também, né? eu fiz alguma coisa de errado, o que eu tô fazendo de errado? Então elas se sentem muito porque quando você tá grávida, tu quer fazer tudo de melhor para o seu filho. Lógico. Daí acontece uma coisa de diabetes gestacional, que pode aumentar o risco de parto prematuro, o neném nascer grande, ter hipoglicemia depois que nasce. Então elas ficam muito preocupadas com isso. Elas sempre acham que alguma coisa está errando. Então essa parte de falar que é hormonal, que é genético, que pode acontecer mesmo fazendo tudo certinho, é importante para tranquilizar a paciente. A clínica são vocês. Mas as nutricionistas, né? E a psicóloga. Que legal. É bacana porque vocês acolhem as pessoas. A gente está falando de mulher, mas é homens, mulheres, crianças. É uma clínica super completa, né? Qual que é o teu recado de prevenção, por exemplo? Eu acho que é importante, né, fazer exame de check-up. Eu acho que muitas doenças endocrinológicas a gente só descobre quando faz exame. Infelizmente, algumas são bem oligossintomáticas, tem poucos sintomas, né? Comer bem, uma alimentação saudável, atividade física balanceada, nada de exageros, nem ao extremo fazer de mais, nem de menos, né? Eu acho que esse é o segredo, moderação. É o equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Mais algum recado, Gorete? O meu recado é que eu sempre coloco isso, cada pessoa tem que tentar se conhecer bem, né? E assim ele vai conseguir perceber, às vezes, os sintomas muito iniciais de determinadas doenças. Então, quanto melhor tu te conhecer, melhor vai ser para a sua vida. E aí vai ajudar, claro, o médico, né, no diagnóstico. E a tua, Greta? Eu acho que não dê desculpas para você, assim. Eu não tenho tempo de fazer isso, não vou fazer isso porque não tenho. Eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar e a gente sempre tem que achar um tempo pra gente, sim. Não faço exercício porque não tenho tempo, mas olha, duvido que tu não arruma um tempinho para você pelo menos umas 3 vezes na semana. Tempo é eu acho que tem que se dar o tempo, tem que pensar em você. Não se dê desculpas, você tá dando desculpa para você mesmo, não é pro médico, não é para ninguém. Acho que isso é importante. E você, Rê? Então, eu acho que todas elas falaram alguma coisa, né, sobre felicidade, a tal da felicidade que é tão difícil de achar, mas a gente tem que procurar momentos felizes, e esses momentos felizes com certeza passam pela parte da saúde, que tem que ter uma saúde adequada, e o endocrinologista tenho certeza que pode te ajudar. E a Keiko, para encerrar, então, o nosso quadro de saúde. Eu acho que tudo que elas falaram é super importante, e a gente tem que lembrar que os hábitos saudáveis começam na infância, né? Então, os pais não tenham medo de colocar limite, de ensinar hábitos saudáveis, né? E pegar no pé, porque criança é teimosa. Sim, eles querem mais fácil, eles vivem o presente, né? Não estão preocupados com o futuro. Quem tem que se preocupar com o futuro são os pais, né? É isso mesmo. Muito bom esse bate-papo. Obrigada, viu? Ficamos aqui com esse quadro de saúde. Se você gostou, deixa a gente saber. Entre em contato com a gente, o e-mail está aí na telinha para que você dê cada vez mais ideias a respeito desse nosso quadro de saúde. E é por sua participação que a gente tem buscado cada vez mais assuntos, mais profissionais, dividindo principalmente a área da prevenção. Porque prevenir ainda é o melhor remédio.